Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos ler o texto de Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu, e já não sou digno de ter chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide, trazei depressa a melhor roupa, vestilha, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Poder sentar. Irmãos, quando nós estamos lendo a palavra, é a boca de Deus que está falando conosco, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela nunca também é dita sem haver necessidade. Deus, Ele fala como Ele quer falar. Tudo na vida está no controle de Deus. E nós lemos aqui um texto de uma parábola, de um acontecimento muito conhecido da igreja. Mas como a palavra de Deus, toda vez que nós lemos, ela tem algo novo, então nós esperamos que nesta noite o Senhor venha falar no meu e no teu coração. Então, meus queridos amados irmãos, vamos ao que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que um homem, um pai de família, ele tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu com eles a fazenda. E ele, pegando a sua parte, a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, e ali naquela terra longínqua ele gastou tudo os haveres,
vivendo uma vida dissolutamente. Mas houve naquela terra uma grande fome, crise, e ele começou a padecer necessidade. Diante de tudo isso, ele procurou então a encostar-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual enviou ele ao seu campo a apacentar porcos. E ali, irmãos, ele trabalhando juntamente com esses porcos, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. E a passar de alguns dias, ele começou a lembrar da casa do pai. Ele começou a pensar: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade. E ele teve assim uma ideia: e se eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer ao meu pai que ele me tenha como um dos teus empregados. E ele, foi isso que ele fez. Quando ele cai em si, ele disse: eu vou me levantar desta vida, assim não dá para ficar, e vou até a casa do meu pai, e lá eu quero dizer, quero falar ao meu pai, e eu pequei contra ele, eu fiz coisas erradas, eu tomei decisão precipitada, isso que eu fiz não está certo. Vou dizer a ele que pequei até contra o meu Deus, e eu quero pedir a ele que ele me receba em casa como um dos seus jornaleiros. E foi isso que ele fez. Um certo dia, quem sabe o pai esperava por aquele filho. Quem sabe o pai todos os dias saía no portão, saía, irmãos, na frente ali da sua residência, e dizia: um dia meu filho volta, porque havia uma esperança, meus amados, naquele pai. Porque se não houvesse uma esperança, se não houvesse uma esperança, com certeza ele não teria cevado a bezerra, porque ele cevou a bezerra, porque por certo havia esperança naquele pai de que seu filho voltaria. E num dia muito lindo para aquele pai, num dia muito especial para o pai, o filho vem de encontro. O pai olha e viu que era o filho, e a Bíblia diz que o pai correu e abraçou o filho, abraçou o filho e beijou o filho. Irmãos, ele não olhou a circunstância, a situação do filho, como ele estava, mas a Bíblia diz que ele correu e abraçou e o beijou. É verdade que somente um pai pode fazer isso. É verdade que somente um pai pode fazer algo como acontece nesse episódio. Mas, irmão, olhando para o lado, irmãos, espiritual, queremos aqui fazer uma aplicação de alguém que está na casa do Pai Eterno. E na casa do Pai Eterno, ele está tudo bem, ele tem tudo, a alma dele vive bem, ele se alegra na casa do Pai, ele tem tudo na casa do Pai. Mas de repente surge aqueles pensamentos: aqui parece que as coisas não vão bem, aqui parece que todo dia é igual, aqui parece que a gente não tem muita autonomia, aqui parece que a gente não tem muita liberdade. Então, até que a pessoa toma uma atitude totalmente errada, e ele sai e vai para o mundo. E lá no mundo, irmão, ele começa agora a perder aquilo que ele recebeu do pai. A herança do pai ele começa a perder. Ninguém vai para o mundo, irmãos. O pai não tira da pessoa o que ele leva para o mundo. Os dons que ele recebeu de Deus, tudo aquilo que a pessoa recebeu de Deus, ele leva. O dom de orar, o dom de louvar a Deus,
o dom de falar línguas estranhas, o dom de profetizar. Ele leva tudo, mas ao passar dos dias, ele vai perdendo, porque a Bíblia diz que os nossos bens, o que nos leva a ter a coroa, está arriscado ter perco. Então, irmãos, pode ter certeza que o inimigo, ele está trabalhando para roubar aquilo que você tem de melhor. E o que é que a igreja tem de melhor? O que é que eu tenho de melhor? Muitas vezes alguém materialista, ele olha para os seus bens terrenos. Quando ele tem algo aqui, ele está olhando mais aquela pessoa que um dia aceitou Jesus, queira ou não queira, ele está olhando para os seus bens espiritual. Então é ali, irmãos, que ele começa a perder. Ele vai perdendo tudo. Ele vai perdendo a alegria da salvação. Ele vai perdendo o desejo de orar. Ele vai perdendo o desejo de cantar. Ele já não canta mais. É como aquele pássaro preso na gaiola. Ele já não canta como mais ele estava solto. Porque, irmãos, ele vai perdendo. O inimigo vai roubando tudo de bom que ele levou para o mundo. E de repente, irmão, aquela pessoa se vê numa situação só. Ele começa a sentir necessidade. Ele começa, naquele momento, lembrar dos dias que ele passa na casa do Pai, ou passou na casa do Pai. Ele disse, mas eu não sinto mais aquela alegria. A minha alma está vazia. Eu sinto um vazio dentro do coração. Nada deste mundo pode preencher. Nada que tem neste mundo preenche o vazio que está no meu coração. E ele começa agora a pensar em tudo isso. E se lembra da igreja. Se lembra da casa do Pai. E muitas vezes, irmão, alguém toma uma atitude certa e diz, eu vou voltar. Não dá para ficar nesse mundo. Aqui ninguém dá nada para ninguém. Aqui você vai ter que sujeitar, fazer as coisas mais piores que existem. Aqui só oferta de coisas ruins. Eu vou voltar para a casa do meu Pai, ainda que lá eu esteja no último banco, ainda que lá eu tenha o direito de ficar lá ouvindo a palavra de Deus. E a pessoa muitas vezes toma essa decisão. E eu começo, irmãos, olhar para esse moço. Esse moço, irmão, ele teve 3 quedas. Essas 3 quedas, irmão, que ele teve, se nós analisarmos, a primeira queda foi quando ele caiu no mundo. É horrível, irmão, a pessoa deixar o Senhor. É horrível a pessoa perder o Senhor. É horrível a pessoa abandonar o Senhor. É muito horrível. Foi o que aconteceu com ele. A segunda queda foi ele cair em si. Essa é uma queda importante. Quando a pessoa, irmãos, começa a pensar em si. Poxa vida, eu estou errado. O que eu estou fazendo não está certo. Olha como está a minha vida. Cada dia está piorando. A minha vida não está bem. Eu quero ser sincero comigo. Ele cai em si. Começa a pensar no seu interior. Ele começa a pensar para dentro de si. Isso é importante, irmãos, quando nós começamos a olhar para nós mesmos. Nós paramos de olhar para outro. Porque embora, irmãos, alguém está em situações